A paz do Senhor a todos os irmãos, mas nessa transmissão, glória a Deus, como que está o sinal, a transmissão, os irmãos estão me ouvindo bem, o áudio está bom? Como é que está aí, meus amados? Dá um oi aí, fala conosco, dá um sinal, para que nós possamos aí termos a nossa aula nesta noite. Vamos ver se hoje vai estar transmitindo bem. Vamos ver como é que está a nossa transmissão. Por enquanto está indo muito bem, né? Vamos ver agora como vai se comportar daqui para frente. Paz do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui fazendo a nossa gravação da nossa terceira aula dos profetas maiores. Nessa semana nós tivemos alguns problemas técnicos, mas já estamos aqui hoje na nossa aula de profetas maiores. Então sejam aí muito bem-vindos à nossa aula. Nós vamos dar início então à nossa matéria nesta noite, a esta aula gloriosa. Os irmãos que já estão conosco, os alunos que já estão chegando aí na nossa live, dá um sinal de vida aí, já passa para nós como é que está aí a transmissão, está ok. Dá um oi para nós aí. Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor, meu irmão, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa aula nesta noite. Iremos falar aí do profeta Jeremias. Estaremos aí, então, falando nesta noite acerca do profeta Jeremias. Então, você que já está conosco aí, seja muito bem-vindo. Estamos já conectados. Nosso canal do YouTube, nossos irmãos aí do YouTube, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Estamos aí na nossa aula, né? Vamos lá, meus irmãos. Vamos para a nossa aula nesta noite, nessa transmissão aí do nosso curso básico em teologia, na matéria de profetas maiores. Nós estamos aí na nossa matéria dos profetas maiores. Então, você que está conosco aí, venha fazer parte aí do nosso curso. Tá? Estamos vendo aqui como que está aqui para nossa transmissão. Já estamos aqui ao vivo. Já estamos conectados. O áudio aí tá bom? Não estou ouvindo nada. Agora sim. Você que está conosco. Agora já está transmitindo. O áudio está ok. E aí, meus amados, meus irmãos, cadê os meus queridos alunos? Já temos aí os telespectadores que estão conosco aí, nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, meus amados. Nós vamos iniciar a nossa terceira aula nesta noite, hein? Pega aí o seu caderno de anotações, vai se acomodando aí, que nós iremos dar início à nossa aula nesta noite, tá bom? Estamos só vendo se está tudo em ordem, se a nossa transmissão está correndo normalmente. Estamos aí vendo alguns irmãos que já estão nos comunicando conosco aí acerca da nossa aula. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, Lu Souto. Deus abençoe, Lu Souto. Seja muito bem-vindo à nossa live. Nós estaremos iniciando nossa terceira aula dos profetas maiores. Vai ficando por aí. Estamos aguardando alguns alunos que estarão também participando aí ao vivo dessa transmissão. Você que está chegando agora, que ainda não conhece o nosso projeto, nós estamos aí pela Faculdade Teológica CETAAD, neste projeto Teologia para Todos, e estamos aí transmitindo as videoaulas do curso básico em teologia. Esse curso básico é um sistema acadêmico que foi sintetizado para passarmos aos alunos o curso básico, as instruções básicas acerca da palavra de Deus, para depois partirem para os níveis superiores, médio, bacharel. Então, esse curso básico ele é composto por 24 matérias e uma matéria por semana. Esta semana nós tivemos aí um atraso devido a alguns problemas técnicos aqui da nossa transmissão e nós não tivemos aí 2 dias de aulas, né? Mas hoje nós vamos ter a nossa terceira aula aí dos profetas maiores que nós estamos falando.
Já gravamos os profetas menores. Se você puder, vá assistir aí as nossas videoaulas através do nosso canal do YouTube, onde no nosso canal do YouTube tem todas as aulas gravadas. Então todas as transmissões ficam gravadas aí no YouTube. Só você acessar aí Setaad, S-E-T-A-A-D, de mudo, Setaad, e você vai acessar o nosso canal e vai ter acesso às videoaulas gravadas das matérias do nosso curso básico em teologia, nesse projeto aí, Teologia para Todos. Então você que está chegando agora, é muito bem-vindo à nossa videoaula, e nós vamos estar transmitindo neste momento a nossa aula. Estamos só aguardando alguns irmãos que estão se achegando, que estão adentrando aí, os nossos alunos. Nós fazemos 4 transmissões simultâneas. Essa aula está sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube, também está sendo transmitida pela nossa página do Facebook, também é transmitida pelo nosso canal do Twitch, e também é transmitida aí pelo nosso site www.setaad.com.br. Então nós fazemos essas 4 transmissões simultâneas, às vezes há um atraso de um para outra, mas são gravadas ao mesmo tempo. Estamos agora neste momento fazendo essa transmissão. Então estamos querendo aí ver a posição dos irmãos que já estão conosco, para que possam nos passar informações de como que está aí a transmissão, se o áudio está bom, a imagem está boa, se dá para assistir, porque ontem nós tivemos alguns problemas técnicos e não foi possível a transmissão da nossa aula ontem. Então hoje nós estamos aí nessa transmissão, e a participação dos irmãos aí nos comentários é muito importante para que nós possamos melhorar a nossa videoaula, a nossa transmissão, tá bom? Então se você puder aí dar um oi, postar um comentário ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitch, nós estamos acompanhando os comentários aqui desses canais de transmissão. Somente no nosso site que não tem como fazer aí algum comentário, né? No nosso site, na plataforma, não dá para fazer comentário. Mas aí no nosso canal do Twitch, no nosso canal do YouTube e aí no Facebook, você pode fazer um comentário, que nós estamos aqui atentos para poder melhorarmos a cada dia. Então, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos falar, a nossa matéria de hoje é sobre Jeremias. Se você já está conosco aí, nós iremos então falar de Jeremias. Vamos lá, meus queridos? Vamos falar aí desse profeta que profetizou para Jerusalém. Vamos falar do profeta chorão. Nós já falamos da introdução dos profetas maiores na aula anterior. Já falamos do profeta Isaías, agora vamos falar de Jeremias. Depois vamos gravar mais 2 aulas falando de Ezequiel e Daniel, tá bom? Daniel e Ezequiel. Mas vamos falar aqui de Jeremias. Eu já sei que você deve estar aí com a sua Bíblia aberta, né? No profeta Jeremias, porque nós utilizamos aqui a Bíblia, nosso material didático. Então você abre a sua Bíblia aí, pega um caderninho de anotações, para que você possa estar acompanhando aí a nossa matéria, tá ok? Nós vamos aqui ajeitando, enquanto estamos aguardando alguns irmãos, estamos ajeitando aqui para que não haja nenhum atrapalho. Deixa eu agendar mais aqui, assim, isso aqui, deixa eu pôr aqui. Aí, agora sim. Ótimo, perfeito. Então vamos lá, meus queridos. Estão todos prontos aí para a nossa aula. Deus abençoe, já está conosco aí a Dete. Deus abençoe, Dete. Deus abençoe. Como é que está a transmissão? Está tudo bem? Está tudo ok? Hoje vai dar para nós transmitir aí a nossa aula. Glória a Deus, né? Então pegue o seu material didático. Se você ainda não tem o nosso livro didático em PDF, entre em contato com a nossa secretaria, tá bom? Entre em contato com a nossa secretaria, o telefone sempre aparece, né? O telefone sempre aparece aqui, ó, sempre aparece o nosso site, telefone, canal do YouTube, sempre vai aparecendo aí na tela. Você entra em contato com a secretaria e peça o seu material didático, é só você pedir, ele é em PDF, ele é enviado diretamente para o seu WhatsApp, então é só você pedir aí,
tá bom? Que será enviado o material didático para você. Então pegue seu material didático, caderninho de anotações, para nós darmos início à nossa aula dos profetas maiores. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer aqui a presença dos irmãos aí em peso, que sempre estão aí assistindo a nossas aulas, os nossos alunos na nossa sala de aula do canal Twitch, né? Os nossos alunos, eles acessam a nossa sala de aula pelo nosso canal do Twitch. Então é uma sala de aula, nós temos um grupo com mais de 140 alunos no nosso WhatsApp e eles estão acompanhando e realizando esse curso. Mas você que não se cadastrou, você que não se filiou ainda, não se matriculou neste curso, poderá estar assistindo aí, acompanhando pelo nosso canal do YouTube, pela nossa transmissão do Facebook, da página, poderá estar participando também e assistindo aí às nossas aulas. Afinal, o nosso curso, o nosso projeto Teologia para Todos, é para que todos tenham aí acesso a esse conhecimento, a esse estudo da Palavra de Deus. Então vamos lá. Nós vamos falar de Jeremias. Então nesta noite, nós vamos falar de Jeremias. E Jeremias, o profeta Jeremias. Para isso, vamos ler a Palavra de Deus. Convido você a abrir aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias. Abra ela aí, eu estou abrindo a minha aqui. E nós vamos ler então no capítulo 1 de Jeremias, a partir do versículo 1, onde nós encontramos estas palavras escritas. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada ao exílio no 5º mês. Até que Jerusalém foi levada ao exílio. Então nós temos aqui, anote aí, o período de atuação do profeta Jeremias. Ele atuou do ano 626 até o ano 586, 586 antes de Cristo. Então, essa foi a atuação do profeta Jeremias. Nós falamos de Isaías. Isaías ele atuou antes de Israel entrar para o cativeiro assírio e antes de Judá entrar para o cativeiro babilônio. Isaías profetizou antes dos cativeiros, mas agora nós temos Jeremias, que começa o seu ministério profético no ano 626. É muito bom você ter isso em mente. Temos aqui a linha do tempo, 930. Temos aqui a divisão do reino. No ano 722, temos aqui o cativeiro de Israel para a Síria, né? Para a Síria, a Síria, anota bem essas datas aí. Depois nós temos aqui no ano 606, que foi o início da invasão, né? Da invasão Babilônia por Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor. Então, no ano 606 foi o início da invasão de Nabucodonosor. E aí nós temos aqui no ano 596 e o ano 586. Aí depois nós temos aqui o ano 536. Então nós temos esse período aqui, o cativeiro assírio, né? Quando os assírios conquistaram Israel, que era o reino do norte, por causa da divisão do reino, que aconteceu no ano 930, que houve uma divisão, tá?
Aqui é o Reino do Norte, Reino do Sul, Israel e Judá. Bom? Então Israel foi cativo aqui no ano 722. Só que Judá permaneceu. Judá então sofre aqui, ó, Judá sofre a primeira invasão do cativeiro babilônico, a primeira invasão pelo Nabucodonosor. Nessa primeira invasão, Nabucodonosor leva os mais novos, é nessa feita que vai para o cativeiro os mais novos, Daniel, Azarias, Misaías, Ananias, Mesaque, Sedraque, Abednego, Daniel. Eles são levados cativos nessa leva, na primeira leva, eles vão para o cativeiro. Então, o cativeiro babilônico começou no ano 606 a.C., ok? É bom você sempre decorar estas datas, é muito bom você entender essas datas para você se localizar na Bíblia, na palavra de Deus, quando você ler acerca dos profetas, para entender o período de atuação. Nós estamos falando dessas datas desde as primeiras aulas e é muito bom que você tenha isso em mente. Então, nós temos aqui o ano 606, depois de 10 anos, tem a segunda leva, a segunda invasão de Nabucodonosor, e no ano 586, a terceira invasão. Neste ano, aqui, aí Jerusalém é destruída, o templo é destruído. Aqui, ó. Então, nós temos aqui o templo, tá? O templo é destruído em Jerusalém. Destruído. Então, temos aqui o templo. No ano 586, ele é destruído em Jerusalém, e aí eles levam todos os ouros, todos os utensílios, descascam as paredes, e eles, enfim, eles destroem todo o templo. E eles ficam cativos até o ano 536. São 70 anos, ó, 70 anos do cativeiro babilônico, tá? Então anota aí. Tem que decorar isso aí. São 70 anos do cativeiro babilônico, do ano 606 ao ano 536. Então são 70 anos de cativeiro, tá? E com essas 3 levas, e no ano 536 a destruição do templo. Bom, Jeremias, ele atuou do ano 626 ao 586. Então nós temos Jeremias aqui, ó. Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Ó. Jeremias. Tá? Jeremias começou no ano 626, tá? Quase 30 anos antes do início da invasão de Babilônia. Então, Jeremias começa a profetizar aqui, ó. Jeremias começa a profetizar aqui, e ele profetiza, ó, ele vai profetizando o seu ministério até o ano 586, ó. Tá? Então Jeremias profetiza até aqui, ok? Então temos Jeremias aqui, ó. Então ele começa aqui, ó. Jeremias começa a profetizar antes do cativeiro babilônico, depois do cativeiro de Israel. Então Israel foi levado cativo. Isaías profetizou aqui para trás, tá? Isaías está aqui atrás, tá bom? Isaías profetizou antes, ele começou aqui antes, no ano 740 e foi até 781, tá bom? Então, dos 740 até 781, nesse período foi Isaías. Isaías profetizou antes dos cativeiros iniciarem. Ele profetizou muito sobre a desobediência e sobre o cativeiro viria, sobre a mão de Deus sobre a nação. Agora temos em cena Jeremias. Jeremias ele tá aqui antes do cativeiro, ele viu o cativeiro da Síria que levou Israel, então ele presenciou aqui cativeiro de Israel, ele sabia que Israel estava cativo, então Deus levanta Jeremias agora aqui em Jerusalém, ele está aqui na Judéia, em Judá, ele é levantado para profetizar em Jerusalém. Então Jeremias começa a profetizar,
ele participa da invasão do rei da Babilônia. Quando o rei da Babilônia vem conquistar, Jeremias participa, vai profetizando, e Jeremias encerra suas profecias e lamentações no ano 586, 585, por aí. Ele encerra as suas profecias, tá ok? Então, o período do ministério de Jeremias começa antes do cativeiro babilônico e vai até o término do cativeiro babilônico. Até o término não, até a invasão final, né? Porque o cativeiro terminou no ano 536, então vai até a destruição do templo. Então Jeremias começa antes da invasão e vai até a destruição do templo, tá? É muito bom você fazer essa linha do tempo para você ver a atuação dos profetas, o período que eles estavam profetizando, para que você entenda o teor da mensagem profética que eles traziam para este período. Então vamos lá. Deus abençoe nossa irmã Silene, nosso irmão Hermes Luiz, que está conosco aí no nosso canal do Facebook. Deus te abençoe, meus queridos. Possa acompanhar a nossa aula. Nós estamos falando sobre os profetas maiores e hoje estamos falando sobre Jeremias. Então nós temos aí o profeta Jeremias. Nós vemos que Jeremias, ele é um profeta que ele é chamado desde o ventre da sua mãe, né? Então nós encontramos aqui em Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 1, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Então ele era filho de sacerdote, né? Jeremias era filho de Ilquias, o sacerdote. Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Veja agora no versículo 4. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Perceba a palavra de Deus, que ele usa aí dizer que antes que se formasse no ventre, te conheci, né? A palavra no original hebraico aí, para antes de nascer, né? Antes, a palavra hebraica usada aí para antes é terem, tá? Terem, ó. Palavra usada aí antes, no hebraico é terem, terem. É a raiz terem. No original está escrito beterem. No original, aqui é a raiz do antes. Mas no original está escrito beterem. Ó, beterem. O que significa beterem? Beterem é uma raiz que ela significa antes, ainda que não existe, é antes disso. Então essa palavra beterem significa antes disso, ainda não existe. Esse antes não é antes que te formasse na madre te santifiquei. Só que antes que te formasse, essa palavra antes, que é da raiz terem, que ela está escrito beterem, daqui a pouco vamos falar sobre isso, é antes disso, ainda que não existe. Ou seja, antes de qualquer início de alguma coisa, antes até mesmo do pai dele pensar em coabitar com a sua mãe. Antes que isso acontecesse, Deus já tinha escrito a história de Jeremias. Deus já tinha preparado. Essa palavra é tão profunda que ela no hebraico ela é escrita assim, ó, beterem, ó, ela é escrita assim, ó, o bet, b, aí tem aqui o tet, bt, ó, beterem, é o resh,
O resh é beterem. É o resh, isso. Beterem. O resh. E aqui é o men. Deixa eu ver como é que eu faço o men aqui. É o men. É o men, mais ou menos assim. Beterem. É assim que se escreve o antes. Então, no original hebraico, você vai encontrar beterem, que é isso aqui, ó, que é o antes. Só que é tão glorioso porque a linguagem hebraica, né, o alfabeto hebraico, cada letra tem um significado glorioso que nós aprendemos a identificar. Porque o hebraico é uma linguagem, segundo alguns historiadores, é a própria língua que Deus usou para falar com Adão, né? O povo de Deus falava em hebraico, então essa língua ela tem muito mais nela do que nós imaginamos. Então, quando nós analisamos, por exemplo, a letra bet, a letra bet, ó, essa letra bet, ela significa casa, né? A letra bet significa casa. A letra tet é um cesto, né? Significa cesto, gestação, ó, cesto, gestação, olha o antes, gestação, né? Deixa eu apagar aqui que eu risquei aqui o bet e perdeu o sentido, né? Deixa eu só fazer só um risquinho, mas deixa eu deixar o bet fácil de você ver que é o bet, ó. Bet, né? Bet. Então aqui é casa. O bet é a união do resh com base. Então aqui tem uma cabeça, ó, cabeça e base, né? Aqui é o base do resh. Isso aqui é um resh, que é um resh com base, que é o bet, casa, tá? Então fala de casa, cabeça. Aí temos aqui o tet, que ele representa um cesto, gestação. E temos aqui o resh, né? O resh, ele é cabeça. Cabeça, né? O resh, ele significa cabeça, pousada. Cabeça cabeça, início, pessoa, início, ó. Início. Pessoa, olha que coisa gloriosa, só nessa palavra antes aqui, ó, que foi traduzida para antes, mas no original ela tem um significado muito mais profundo. Nós traduzimos para antes, parece uma coisa tão simples, antes que te formasse do ventre, te conheci, mas quando você passa a conhecer o original hebraico, o significado das letras, a sua interpretação muda para o que Deus quer dizer. Então, o que Deus estava dizendo para Jeremias é muito mais profundo do que só antes. Ó, casa, cabeça, gestação, né? Ó, início, pessoa, é uma pessoa do início. Ó, Deus está dizendo antes que fosse uma casa, antes que tivesse uma gestação, olha aí, no início da pessoa, olha aí. Eu te conheci e as nações te dei por profeta. Ainda tem a letra men. A letra men, ela representa água, recomeço, regeneração, ó. A letra men é água. Ó, recomeço. Olha como tem a ver. Recomeço, regeneração. Olha que coisa linda. Então temos aqui, ó, representa o men representa água, recomeço, água é recomeço, regeneração, quando Jesus diz, né, se creres em mim, uma fonte de água viva fluirão do seu ventre. Então a água tem a ver com regeneração, com limpeza. Então ele está dizendo, olha, a casa, antes que a casa pudesse existir, antes, que é o beterem, o terem antes, beterem, temos aqui a casa, temos aqui a gestação, o cesto, temos o cabeça, início, pessoa, que é o ret, temos regeneração, água, recomeço. Olha que coisa linda, só nessa palavra
terem, né? Terem, que está como beterem. A única diferença aqui é que o terem não tem o B. Então o terem não tem o beit. Só tem aqui, ó, terem. Esse aqui é o terem. Terem, gestação, início, regeneração. Terem, antes, terem. Só que lá está escrito beterem, porque o beit tem a ver com a casa de Deus. Beit tem a ver com o santo dos santos, tem que ver com a morada celestial. Por isso que o Gênesis é Bereshit, começa com Beit. E temos aí também Betel, que começa com Beit. Betel, casa de Deus. Então tem a ver com a cabeça, com a origem, com o início, aquele que está no comando, aquele que está no controle. Ele que está no controle, ele que escolheu Jeremias antes de tudo, antes de uma gestação, antes de ser pessoa, antes do início, antes do recomeço, da regeneração, da formação. É muito profundo isso, é coisa gloriosa. Então Deus, ele está se revelando. Então quando você passa a entender o hebraico, você começa a ver coisas gloriosas que Deus está se revelando para o seu povo. Então Deus está dizendo para ele aqui no texto da sua palavra, que olha, antes que eu te formasse, nós podíamos até analisar o formasse, nós poderíamos analisar no original hebraico o formasse, o ventre, que é coisas gloriosas, mas nós não temos esse tempo. Então eu só falei disso para você entender, para que você queira e desperte o desejo de você aprender o hebraico, nem que seja o básico do hebraico, para você ver como que você entenderá melhor a palavra de Deus, porque o original, ele diz muito mais coisas do que a tradução que nós temos hoje na língua portuguesa, que acabou tirando muito da revelação de Deus, tá bom? E muitas interpretações erradas são feitas por causa disso. Então vamos lá. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aí nós vemos aqui que na chamada de Jeremias, nós vamos ver no versículo número 9, olha o que ele diz. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Deus toca na boca, nos lábios de Jeremias, para colocar as palavras em Jeremias. Só que Jeremias, ele diz o quê? Antes de Deus tocar ele, olha aqui no versículo 6, eu tenho que falar isso aqui. No versículo 6, eu, porém, disse, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Olha que é interessante isso aqui. Senhor, não sei falar, não passo de uma criança, né? Porque Deus está falando que escolheu ele antes de tudo, né? Da formação, ele é um escolhido, mas ele olha para Deus e diz, Senhor, eu não sei falar. Lá no versículo, Senhor, eu porém disse, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. E Deus fala assim, as nações te dei por profeta, por navi. Nós já vimos na aula passada a palavra nabi ou navi, que significa profeta. É muito profunda essa palavra no original hebraico, né? Navi, profeta, o porta-voz de Deus. Era de uma responsabilidade muito grande. Quando Deus fala para Jeremias que o escolheu como profeta, olha a resposta de Jeremias no versículo 6. Eu, porém, disse, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. E muitas vezes nós vimos muitas pessoas falar, não passo de uma criança, dizendo que Jeremias não sabia falar, que Jeremias era como um menino. Eu já vi até pregadores dizendo que ele era uma criancinha, mas não é bem assim que o texto diz, que o texto mostra. Deixa eu colocar aqui para você entender isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Nós não vamos falar mais isso aqui. Quando ele diz, Senhor, não sei falar, não passo de uma criança, né? Essa criança, no original hebraico, não está escrito criança no sentido de criança, de pequenininho, né? No original hebraico está escrito Naar. Naar. Criança, foi traduzido como criança, tá? Mas no original é
Naar, 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 tá? Naar, Nahar. É assim que está escrito no original. Como que é Nahar? Como é que nós escrevemos Nahar no original? É três letras, três letras. É o Nun, o Ain e o Resh. Ó, é o Nun, é o Nun, é o Ain e o Resh. O Nun, Naim e o Resh. Resh, ó. Na-ar. Na-ar. O Nun, que é a letra N, com esse que bote, né, que note para o A. Aí nós temos aqui o Ain, que é para o A. Na-ar. Na-ar. Aqui é o Resh. O Resh. É o Resh, que é o R, tá? Então seria na-ar. Olha que coisa interessante. Naar, criança. O que significa naar? Criança, ela transliterando essa palavra aqui, que é naar, significa moço. Ó, moço. Moço. Significa moço, menino, servo. Ó, menino, servo. Servo, o que mais? Que ele pode ser criado, ó, criado. Então, a tradução que nós recebemos por criança, no original, está escrito naar, naar, que significa moço, menino, servo, criado. Então, não é no sentido dele ser uma criancinha, dele não saber falar. É no sentido aqui dele ser moço, ser servo. O sentido aqui é que ele não tinha, ó, não tinha idade, ó, ele não tinha aqui idade suficiente. O sentido é que ele não tinha idade suficiente, porque ele era um menino, ele era um moço, ele era um servo, ele era um criado. Olha que ele era filho de sacerdote. Alguns até dizem que ele estava aprendendo o ofício sacerdotal, ele estava no período do ensinamento. Então, quando ele diz, Senhor, eu não passo de uma criança, ele está dizendo assim, Yahweh, Naar, eu sou Naar, ainda sou servo, ainda sou criado, ainda sou moço, eu ainda não tenho a idade suficiente para que o meu ministério possa ser respeitado pelos outros, ouvidos. A situação de Jerusalém está muito complicada e eu não sei se eles irão me ouvir. Então o sentido aqui não é de criança que não sabia falar. O sentido aqui é que ele não tinha idade suficiente. Mas aí Deus fala para ele. Olha o que Deus responde para ele. O Senhor, entretanto, me disse, não digas, não sou Naar. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Se nós pudéssemos analisar todo esse versículo no original hebraico, é uma coisa gloriosa, mas não dá tempo. Então, Naar, eu não sou criança, não sou criancinha, não é que eu não sei falar, eu sei falar. O problema é que eu não tenho idade suficiente. Eu sou moço, eu sou servo, eu sou criado, né? O menino aqui não é criancinha. O menino é no sentido dele ser moço ainda, não ter a idade de adulto. Hoje aqui, por exemplo, no nosso país, a maior idade é o quê? Depois dos 21 anos. Dos 21 anos. É a maioridade. Segundo aí a cultura judaica, a maioridade judaica é 30 anos. Ó, 30 anos. Tá? 30 anos. Tanto que nós vamos ver na Bíblia, os levitas, eles eram separados com 30 anos. Algumas passagens que nós temos levita com 25 anos, pela necessidade, e alguns que são um pouco mais novos. Mas, segundo a ordem de Deus, nos livros do Pentateuco, o levita tinha que ser separado aí com 30 anos e com 50 anos ele encerrava o ministério. O próprio Cristo iniciou seu ministério com 30 anos, porque 30 anos seria a maior idade, quando a pessoa já seria mais respeitada pelo que ela falasse. Por isso, então, que Jeremias disse, Senhor, eu ainda sou Naar, ainda sou um servo, ainda sou um criado, ainda sou um menino, ainda sou moço. Né? Não no intuito de conhecimento, mas a idade ainda não é suficiente, ainda não tenho a idade suficiente
para que eles possam respeitar o meu ministério e a minha chamada. Mas aí Deus diz para ele, não importa a sua idade, eu estou te chamando. E se Deus está chamando, Deus se responsabiliza. Aqueles que te ouvirem receberão, os que não te ouvirem receberão o amargor também. Então Deus te chamou, não importa se você não tem idade suficiente. Porque hoje nós temos crianças pequenas que às vezes falam bem melhor do que muitos adultos, né? Já sabem até mexer em celulares, coisa que adulto não sabe. Então nós temos hoje uma geração de crianças, podemos dizer, superdotadas. Se você pega uma criança de hoje com uma criança do passado, a diferença está um pouco longe. Mas o sentido não é de não saber falar, o sentido é de idade suficiente. Então, se você não tem idade suficiente, às vezes parece que você é novo, mas se Deus te chamou, não se preocupe, Ele vai te capacitar. Porque Deus tem uma chamada específica para cada pessoa e capacita a cada um que Ele chama. Porque Deus não chama capacitados, Ele capacita os chamados. Então Deus vai dar uma chamada na sua vida e Ele vai te capacitar para a sua obra. Então você não é narrar, você não é um servo criado, menino, moço, no sentido de narrar, de não ter idade suficiente. Não, você tem uma chamada e você tem que obedecer a chamada e realizar a chamada de Deus na sua vida, ok? Então nós temos aqui também, quando acontece essa chamada na vida de Jeremias, só que Deus dá uma visão para Jeremias. Olha a visão que Deus dá para Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vê, Jeremias? Versículo 11. Quando você lê Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Olha aí. Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora temos aí algo interessante. Deus olha para Jeremias, Deus dá uma visão a Jeremias, e Deus diz, Jeremias, o que é que você vê? E aí Deus dá uma visão, e Jeremias vê uma vara. E ele vê uma vara de amendoeira. Ele vê uma vara amendoeira. Uma vara de amendoeira. Esta é a visão que Jeremias vê. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus olha para Jeremias e disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Essa vara de amendoeira, ela tem um significado muito forte. Amendoeira, no original, ela é escrita apenas com três letras do alfabeto hebraico. Nós escrevemos a amendoeira, que significa shaquet ou raquete. Amendoeira. Shaquet. Ela é escrita com três letras. Então vamos escrever aqui. É usado o shin, o kof e o dalit. Então temos aqui o shin, o kof e o dalit. É o shin, o kof e o dalit. E para shaqued. Isto é amendoeira. Isto é amendoeira. Então Deus olha e diz, o que é que você vê, Jeremias? Jeremias diz, eu vejo um shaqued, que é amendoeira, uma vara. Viste bem, nós não vamos falar da vara porque vamos falar da amendoeira. Shaqued, viste bem. Então nós temos aqui o shin. O shin, temos aqui o kof e temos aqui o dalit. Tá? Cada um deles tem um significado. Então vamos ver isso aí. O significado do shin é dente, de consumir, destruir. Aqui é dente.
Então, o significado do shin é dente, que é de consumir, destruir, ó. Destruir, dividir, cortar, porque significa dente. Dente que nós usamos para mastigar, para digerir, né? Ó, mastigar, digerir, consumir, destruir um alimento para poder nos alimentar, os nutrientes. Então, tem a ver com isso aqui, ó. E o kof, que é a segunda letra, ele significa nuca, né? Significa nuca, atrás, separado, sol nascente, ó, nuca. Atrás, separado, ó, sol nascente. Tudo isso aqui que significa o kof, tá? O kof é uma nuca, tá? A letra significa uma nuca, atrás, separado, sol nascente. E temos aqui o dalet. O dalet, ele representa uma porta. O dalet, ele representa uma porta. Uma porta, ó. O dalet é uma porta. Caminho. Passagem. Né? A porta de acesso, é uma porta aberta. É um caminho, uma passagem. Isso é o que significa o significado das letras usadas para formar a palavra shaquet, que é amendoeira. E olha que Deus usa dessa amendoeira. A vara de amendoeira é um dos objetos que estava dentro da Arca da Aliança. Tá? Quando a Arca da Aliança foi construída, dentro da Arca da Aliança, lembrando aos senhores que nós temos aqui a Arca da Aliança, ó. A Arca da Aliança, olha aqui. Então nós temos aqui os dois querubins. Né? E dentro aqui da Arca da Aliança tinha o quê? Tinha as tábuas dos mandamentos, tinha aqui o pote com maná e tinha a vara de amendoeira, que tinha brotado folhas, ó, folhas, né? Flores, e botões, que tinha florescido, era a vara que floresceu. Então isso estava na arca. Lembrando que Jeremias, ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes. É claro que Jeremias já ouviu Ilquias falar para ele acerca da Arca da Aliança. Ele sabia do que tinha dentro da Arca da Aliança. É claro que ele conhecia a história da vara da amendoeira. Vamos ver aqui, Números capítulo 17. Ó, Números capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia. Em Números, no capítulo 17. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. É muito bom nós entendermos para sabermos o que Deus estava falando para ele. Em Números, no capítulo 17, nós encontramos a vara de Arão que floresceu. Ó, a vara de Arão floresceu. Tá? Em Números, capítulo 17, nós encontramos isso. Então, o que nós temos lá? Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, Números, capítulo 17, e o versículo de número 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma para cada tribo, uma para cada tribo de todos os seus líderes, segundo as tribos, 12 varas. Escreve o nome de cada um deles na sua própria vara. O nome de Arão, porém, escreverás sobre a vara de Levi, pois cada líder da tribo terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde virei a vós. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Olha, Israel estava murmurando contra Arão e Moisés, por Arão ser parente de Moisés.
Eles achavam que Deus não tinha escolhido Arão e havia uma disputa então por este motivo. Deus pede o quê? Que cada uma das tribos, ó, nós temos aqui 12 tribos, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os 12 filhos de Abraão, os 12 filhos de Jacó, a descendência que representava aqui o Israel, ó, o Israel. Então essas 12 tribos, Deus diz o quê? Deus fala o seguinte: pega cada líder dessas 12 tribos, pega cada líder e que cada líder traga uma vara. E aí vem a vara, ó, a vara de um, a vara do outro, e eles pegam a vara, põem a vara. E estas varas, ó, essas varas eram de amendoeiras. Nossa, que vara grossa! Já ficou grossa demais, né? Essas varas, né? E pegaram cada uma as varas. E a tribo de Levi era a vara de Arão. Colocaram a vara de Arão, o nome de Arão na vara de Levi. Então pegaram 12 varas de amendoeira, pegaram estas varas e colocaram diante do testemunho, diante da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. Moisés colocou lá as 12 varas a noite toda. Ficaram diante do Senhor. E Deus desceu no tabernáculo aonde estavam as varas, porque ele ia mostrar quem ele escolheu. Cada vara tinha o nome do seu líder correspondente da sua tribo. Olha o que aconteceu. Versículo de número 8. Estamos em Números 17, tá bom? Versículo de número 8. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão pela tribo de Levi havia florescido, os botões haviam surgido, flores haviam desbrochados e produzido amêndoas. Olha que coisa linda! Deus ficou a noite toda, a vara de Arão. Vamos colocar aqui a vara, a vara de Arão ficou a noite toda na presença de Deus. E diz a palavra do Senhor que ela brotou. Olha aí, versículo 8. Ela havia florescido, ela floresceu. Ou seja, ela deu folhas, ó, ela florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desbrochado e produzido amêndoas. Então nós temos aí botões, flores e amêndoas. Olha aí. Então ela teve os botões, ó, saiu os botões, ó, os botões, a noite toda. Ela botou flores, ó, ela deu flores. E também ela deu amêndoas. E ela produziu amêndoas. Olha que coisa linda. Amêndoas. Esta é o que Deus fez. Deus frutificou a vara seca de Arão. Olha aí. Então a vara floresceu. E esta vara, posteriormente, ela foi introduzida dentro da Arca da Aliança como sinal. Porque aquele a quem Deus escolhe, Deus faz florescer. Deus faz surgir botões. Deus faz surgir flores. E faz dar amêndoas. Amêndoas. Shaqued. Deus faz aparecer shaqued, amêndoas. Shaqued, amendoeira, né? Shaqued que significa consumir, separado, sol nascente, porta, caminho, passagem. Deus estava dizendo através da vara de amendoeira de Arão.
Deus estava demonstrando para o povo que Deus consumiu aquele sacrifício. Deus consome por completo a quem Ele escolhe, porque a presença de Deus, ela faz consumir tudo aquilo que é colocado na sua presença. Então é o dente, quem for contra o escolhido vai ser destruído. Então Deus prova o seu poder fazendo esta vara florescer. Deus, aqui temos o Kof, que significa atrás, separado, sol nascente. Deus faz nascer, é separado por Ele. A vara de amendoeira demonstra que é separado. Então nós temos aqui os botões, flores, amêndoas. Só na amêndoas nós temos isso aqui, ó. Agora, se nós pudéssemos analisar as flores, os botões, é coisa gloriosa. Os 3 estágios na vida de quem Deus escolhe. 3 estágios na vida de quem Deus escolhe. Se ficar na presença de Deus a noite toda, na manifestação de Deus, se Deus descer sobre a vida dele, ele vai gerar botões, flores e amêndoas. Não dá tempo de falarmos sobre isso, mas é coisa gloriosa. Eu sei que Deus, através do Espírito Santo, vai falar mais ao seu coração sobre este assunto. E como você é um explorador, e desde o início do nosso curso eu tenho dito que nós estamos querendo formar exploradores, não estamos aqui para esgotar as revelações divinas, mas apenas abrir a janela do conhecimento para a sua vida, que você possa também deixar esta janela ser aberta, para que Deus possa envolvê-lo com a sua glória, com o seu resplendor, e você possa entender que maior é estar na presença de Deus do que fora da presença do Senhor. Então nós temos aqui essa revelação que Deus faz em números, e a vara de Arão é colocada lá, e todo mundo viu que realmente Deus escolheu a Arão, né? Os botões, aqui ó, os botões são os primeiros passos, ó, primeiros passos, tá ok? Os botões são os primeiros passos, porque os botões é o início de tudo. Quando você faz uma planta, que você planta a semente, vai nascer primeiro um botãozinho, porque é do botãozinho que vai surgir. Então, os botões são os primeiros passos, tá? Deus vai te orientar, Deus vai fazer você dar os primeiros passos na palavra de Deus. Os botões, as flores, é uma mente aberta, uma mente aberta. As flores que se abrem é uma mente aberta, uma mente que floresce, uma mente que abre para que o conhecimento de Yeshua, o conhecimento de Yahweh, entre na mente dele, para que possam brotar as revelações de Deus. Então, é Deus colocando as revelações da sua palavra e elas desbrochando na sua mente e o seu corpo estremecendo e você fazendo a vontade de Deus. Então, segundo estágio, ó, mente aberta, abrir a janela para receber, né? A janela, a porta, o caminho, é o Dalit, abrir a porta, o caminho, é coisa gloriosa. E as amêndoas é o fruto, ó, aqui é o fruto, pronto, que é o fruto. Ou seja, se você dar os primeiros passos para Cristo, deixar que Cristo abunde o conhecimento da palavra na sua mente, em obediência, em reverência, com certeza o fruto virá na sua vida e você vai gerar fruto para a glória de Deus. Então, isso aqui é só, não estamos esgotando, isso aqui é só para que você possa entender e que Deus venha lhe dar mais revelações acerca da sua palavra, tá? Que Deus te abençoe cada vez mais. Então, quando Deus mostra para Jeremias, o que é que tu vês? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Você conhece essa vara? Conheço. Meu pai já me falou dela. Esta vara é igual à vara de Arão que floresceu. Ela é igual à vara de Arão que está dentro da arca da aliança. Eu sei o que é isso. Eu conheço essa vara. Já ouvi falar dela. Eu conheço a palavra. Eu conheço quem é Deus. Eu já ouvi falar dele. Então Jeremias, ele olha e diz, é uma vara de amendoeira, Senhor. E Deus olha para ele e diz, viste bem,
porque eu velo pela minha palavra. O que Deus estava querendo dizer é que você, Jeremias, ó, Jeremias, você, Jeremias, é esta vara de amendoeira. Eu estou te mostrando a vara, essa vara é você. Você ainda está seco, você ainda está no começo, você ainda está no narrar, né? Você está achando que é criança, você está no narrar, não tem idade suficiente. Mas esta vara também não tem idade suficiente, só que tem um problema, Jeremias. Esta vara na minha presença, como Deus fez em Números 17, esta vara na minha presença, ela vai florescer, ela vai dar botões, ela vai dar flores e ela vai gerar fruto, porque eu, o Senhor, vou trabalhar nessa vara. Deus estava dando a entender para Jeremias, nesta visão, que esta vara era Jeremias, que Deus ia fazer com Jeremias o que ele fez com a vara de Arão, que ele ia fazer gerar botões. Ele ia fazer gerar botões, ele ia fazer dar flores, ele ia fazer gerar fruto. O caminho estava só começando. A chamada de Jeremias era apenas um começo. As nações, Jeremias, eu te dei por profeta. Fique tranquilo, porque eu, teu Deus, zelo pela minha palavra. Aí Jeremias entendeu, né? Jeremias, ele entendeu. E aí nós voltamos lá para Jeremias. Olha aí, Jeremias. Eu zelo pela minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Olha aí. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez. O que é que vê? E eu respondi, uma panela de ferver inclinada para o norte. Disse o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Olha aí. Jeremias estava lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, e quem era o reino do norte? Esse aqui era o reino do sul. Jerusalém era o reino do sul. Quem era o reino do norte, irmão? Olha como é que é bom. O reino do norte era Israel. Israel era o reino do norte. Lembrando que Jeremias começou a pregar no ano 626 a.C. No ano 722... Israel, 722, vou colocar aqui, já estava cativo. Israel estava cativo pelos assírios. Olha aí. Então, no ano 722, Israel estava cativo pelos assírios, que era o reino do norte. Então, os assírios tinham conquistado todo o reino do norte. Quem ia lutar contra os assírios e depois partiria para Jerusalém? Ora, Nabucodonosor, os caldeus, né? Os caldeus, eles foram para o norte, conquistaram a Síria, venceram, tomaram posse das terras do reino da Síria, destruíram Nínive, que era a capital da Síria, ela ruiu. Nós já falamos em matérias passadas dos profetas menores, como Jonas, que profetizou em Nínive o arrependimento, e depois veio Naum, que profetizou o juízo sobre Nínive. E depois da profecia de Naum, a Nínive ruiu e caiu, foi destruída pelos assírios. Então nós vemos aqui os assírios conquistando o reino do norte. E aí Deus está mostrando para Jeremias, olha, do norte, olha aqui, do norte, disse no versículo 14, disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Ele está dizendo, olha, do norte vai vir uma nação. É isso que ele está falando. Que era a panela que estava fervendo do lado do norte, que ia se derramar para o lado do sul, que era Jerusalém. E essa nação ia vir para conquistar a Jerusalém. E isso aconteceu no ano 606. 606. Quando Nabucodonosor, com todo o seu exército, veio em Jerusalém e tomou Jerusalém e levou cativo aqueles que ali estavam. Então esta profecia se cumpre, só que no ano 606. Né? Deus fala com Jeremias no ano 626, ou seja, 30 anos depois acontece isso.
30 anos depois, deixa eu ver, tira 20, 606, 20 anos depois. Então, depois que Deus mostra para Jeremias, Jeremias começa a sua chamada pregando a palavra de Deus, sendo profeta, e aí depois de 20 anos que ele está profetizando, vem então a nação e vem para Jerusalém, né? A panela de ferver que veio do norte. Olha aí, então aqui ele está falando sobre isso. E ele ainda diz no versículo 15, estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Os seus reis virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, quando Jerusalém é sitiada por Nabucodonosor. Mas vamos pular isso aqui. Agora olha no versículo de número 17. No versículo de número 17. Cinge os teus lombos. Olha Deus falando para ele, para Jeremias. Cinge os teus lombos. Levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espante diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Olha o versículo 18. Eu te pus hoje, através desta visão, Shaked, através da visão do Shaked. Então, eu estou te mostrando que você é meu escolhido, eu zelo pela minha palavra, eu vou fazer, Jeremias, você frutificar, não tenha medo, eu estou contigo, eu vou fazer você frutificar, você vai ser o meu porta-voz. Todas as vezes que se levanta um rei ruim, quando o sacerdócio se corrompe, Deus levantava um profeta, porque o sacerdócio já estava corrompido ali em Jerusalém, se corrompeu, e aí Deus levanta um profeta. Agora, ele diz o seguinte, eu estou contigo, tá? Você pode ser narrar, você pode não ter idade suficiente, porém eu vou te capacitar. Eu te mostrei a vara da amendoeira, o que eu fiz lá no passado, eu zelo pela minha palavra. Eu vou frutificar o seu ministério, porque o seu ministério é precioso para mim, eu preciso de você, Jeremias. E aí ele diz no versículo 18, eu te pus hoje por cidade fortificada, olha aí, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra toda a terra, contra o povo da terra. Todos estão contra mim e eu vou te usar, Jeremias. Você será usado por mim. Vão te odiar, mas não se esqueça. Shaked, eu te protegerei. Você estará sobre a minha mão, sobre a minha glória, sobre a minha presença. Eu vou te guardar. Shaked. Lembra da vara de amendoeira. Na minha presença eu guardo, eu cuido, eu floresço, eu faço crescer, eu abro a porta, eu abro o caminho. Shaked, a porta, caminho, passagem. Eu vou usar você, eu vou abrir caminho por você. Olha aí, coisa gloriosa. Olha o versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então esta é a chamada de Jeremias, a revelação de Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, desde o ventre, Beterém, Jeremias, Beterém, antes de tudo eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Isso é coisa gloriosa, essa chamada de Deus na vida de Jeremias. Jeremias. Então nós temos aqui a sua família, no capítulo 1, versículo 1, temos a sua chamada, temos a sua juventude, do 2 ao 6, quando ele fala que ele veio a palavra nos dias de Josias, tem aí o seu desenvolvimento. Narrar, temos o narrar, ele não tinha idade suficiente, porém, Deus não estava se importando com a idade dele, porque estava no momento de Deus usar alguém. Irmãos, quando está no momento de Deus usar alguém,
não importa se ele tem idade suficiente ou não. Lembra de Davi? Davi era também um narrar. Ele era um moço. Ele era um narrar, não tinha idade suficiente. Porém, quando ele vai levar comida para os seus irmãos no campo de batalha e ele vê Golias assolando o povo de Deus, ele fica irado, irmãos. A unção ferve nele. Deus derrama sobre ele um despertamento fervoroso que ele ferve. E ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo, Yahweh? Quem ele pensa que é? Então não importa a idade, não importa se é narrar, não importa se não tem idade suficiente, não importa se é moço, se é servo, não importa. Quando Deus quer usar, ele usa. E aí ele usa Davi, você já sabe a história. Davi mata o gigante Golias e é recompensado, e Deus demonstra que ele guarda e cuida de quem está no centro da tua vontade. Então, nós vimos isso aí, de Jeremias. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, Jeremias, ele é pressionado pelo dever, ou seja, Jeremias, ele não para de fazer a vontade de Deus. Ele é impulsionado, pressionado a fazer a vontade de Deus, mesmo numa época e num período bem difícil, né? Então Jeremias, ele é pressionado e ele cumpre a vontade de Deus. Então vamos ver aqui, vamos ver esses versículos, ver estas passagens, para que nós possamos ver. Jeremias, ele é pressionado pelo seu dever de fazer a vontade de Deus e é sustentado pela palavra, né? Sustentado pela palavra. Nós vemos aqui no capítulo 15, versículo 16. Olha aqui, 15. Jeremias, capítulo 15, no versículo de número 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram deleite e alegria ao coração. Pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Pelo teu nome eu me chamo, ó Senhor dos exércitos. Porque Jeremias significa quem Javé designou, né? Jeremias significa quem Javé, Deus, né? Jeová, Yeshua, do jeito que você preferir, designou. Olha aí, quem Javé designou desde o ventre, ele já tinha essa chamada. Aí Jeremias, nesse capítulo 15, ele fala da palavra, que ele se alimenta da palavra, que a palavra de Deus sustenta ele, né? E a sua perseguição foi profetizada no capítulo 1, versículo 19, nós vimos aqui, né? Onde Deus diz para Jeremias: ó Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Deus falou: vão te perseguir, mas não se preocupe, que toda perseguição eu estarei te protegendo. Tem crente que acha que nunca será perseguido. Meu irmão, aprenda, tudo que você faz pela palavra de Deus, você será perseguido. Você pensa que por eu fazer esse estudo, por eu querer dar aos irmãos esse básico em teologia, pensa que eu não tenho perseguição? Tem perseguição, meu irmão. Os filhos de Belial aparecem, eles saem das catacumbas e começam a aparecer. Quando veem que você está fazendo um trabalho para abençoar, meu irmão, você tem que estar preparado. Vão tentar pelejar contra você, mas tem uma coisa: Deus é contigo e Ele vai estar com você em toda a peleja. E olha que quando Deus está na peleja, Ele não perde batalha, ok? Então, vamos ver aqui alguns pontos importantes de Jeremias. Como não dá tempo de nós falarmos de tudo, nós vamos falar de alguns pontos importantes de Jeremias. Jeremias, ele ele é rejeitado.
Com a mão não dá, né, irmão? Queria apagar com o dedo? Que é isso? Ah, o apagadorzinho. Ele é rejeitado. Jeremias, ele é rejeitado pelos seus vizinhos. Olha aí, você quer ser profeta? Você quer ser profeta? Olha aí, pelos vizinhos, no capítulo 11, ó, do 19 ao 21. 19 ao 21. Ele é rejeitado pela família. Pela família. Olha aí, capítulo 12, 6. Rejeitado pela família, pelos sacerdotes e profetas. Ó, pelos sacerdotes, pelos profetas, ele é rejeitado. Não pense que foi só mar de rosa, não. Ó, 21, 2. Capítulo 20, 1 ao 2. Ele é rejeitado pelos sacerdotes, é rejeitado pelos seus amigos, pelos seus amigos. Olha aí, 20, 10. Ele é rejeitado pelo povo. Jeremias é rejeitado pelo povo, 26, 8. 26, 8. E é rejeitado pelo rei. Pelo rei, 36, 23. Deixa eu pôr aqui esse esquemário teológico. Ó. Então Jeremias ele é rejeitado. Ele é rejeitado. Rejeitado. Ele é rejeitado pelos vizinhos, pela família, por sacerdotes e profetas, pelos amigos, pelo povo e pelo rei. Ele é rejeitado. Ele é colocado no tronco. Ó, ele é colocado. Não dá tempo de nós falarmos, tá? Colocado no tronco. Coisas maravilhosas que tem para falar aqui, mas o tempo não dá, irmãos. Eu estou só sintetizando mesmo, tá? Irmão, nos perdoe, mas no médio e bacharel vamos estudar muita coisa. Ó, ele é colocado no tronco. Ele é colocado no tronco e numa cisterna cheia de lama. 38,6, ó. No tronco e cisterna cheia de lama. E numa cisterna cheia de lama. No 38,6. No 38,6. Né? E no final, ele é levado ao Egito, no capítulo 43, no 5,7. E levado ao Egito. 43, 5, 7. 43, 5, 7. É levado ao Egito. Então ele é colocado no tronco, ele é jogado numa cisterna cheia de lama, ele é levado ao Egito, no final de tudo ele é levado ao Egito, né? E lá ele é deixado lá. E nós temos isso. Alguns pontos importantes do livro de Jeremias que nós temos que falar, porque são capítulos espetaculares. Então nós temos aí o capítulo 18, ó, vamos por aqui. Capítulo 18, okay? Que é o vaso do oleiro. No capítulo 18, nós temos o vaso do oleiro. Vamos ver lá o vaso do oleiro? Capítulo 18, que é um dos pontos importantes de Jeremias, porque ele está profetizando a nação. Então nós temos que entender que essas profecias de Jeremias é para a nação, tá? Então, ó, nós fazemos interpretações, muitos pregadores fazem interpretações trazendo uma correlação da profecia de Jeremias para a nossa vida cotidiana. Porém, nós temos que entender que a profecia de Jeremias era para a nação. Ele estava profetizando, era antes de Nabucodonosor vir conquistar Jerusalém, e ele está profetizando do que ia acontecer. Ó. E é tão interessante isso aqui que ele faz assim, ó. Palavra do Senhor,
que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então ele fala para ele: desce à casa do oleiro. Jeremias desce à casa do oleiro e observa o que o oleiro está fazendo. No original aqui, não dá tempo de nós esmiuçarmos, mas faça o nosso curso de hebraico, porque no nosso curso de hebraico você vai aprender no original. Nós vamos examinar várias passagens bíblicas no original e você vai ver que coisa gloriosa. Assim como nós falamos de algumas palavras aqui, você vai aprender a desenvolver todas as palavras do original hebraico e você vai ver como é coisa gloriosa. Então, ele desce à casa do oleiro e muitas pessoas pregam que o oleiro quebrou o vaso, que o oleiro quebrou o vaso para fazer outro, mas na realidade o oleiro não quebrou o vaso se quebrou na sua mão, ou seja, o vaso se quebra no processo. Quando nós analisamos esse texto no original hebraico, nós vamos ver que o vaso se quebra pelo processo que ele passa, ele não aguenta o processo, porque esse processo da nação, não é que Deus estava fazendo eles passar pelo processo. Esse processo era uma consequência de seus atos. Se a nação tivesse ficado na obediência a Deus, a nação não seria quebrada como o vaso do oleiro que se quebrou na mão dele, que essa era a visão que Jeremias estava vendo naquele momento, quando ele desce à casa do oleiro, é o episódio, né? É o acontecimento que ele observa, que o oleiro está trabalhando e o vaso se quebra na mão do oleiro, ou seja, Deus estava formando a nação se desviou e, entre aspas, se quebrou. É uma comparação profética que Deus queria mostrar para Jeremias. Jeremias, a ideia ali não é que o oleiro quebra. A intenção de Deus mostrar para Jeremias não é que Deus ia quebrar a nação. A intenção é: eu posso fazer de novo, mesmo desviando, mesmo sofrendo essas consequências terríveis por atos, por atitudes, eu, o Yahweh, posso fazer de novo, pegar dos remanescentes e restaurar uma coisa linda e nova para a minha glória, diz o Senhor. Então, a consequência te levou a se distanciar de Deus, a perder a esperança. Se quebrar aqui não é sofrer, se quebrar é deixar de ser o que era. Por isso se quebrou. O vaso deixou de ser vaso, por causa do tratamento, por causa do que estava sendo realizado. Então Deus estava querendo mostrar que a nação tinha se afastado e deixado de ser o que era para ser. O oleiro não pegou o vaso, esse vaso está ruim, pá, jogou no chão e quebrou. Não é isso que acontece. Isso são interpretações exageradas de pregadores que querem às vezes passar sensacionalismo, mas o teor da revelação não é essa. Olha o que Deus faz. Olha aqui. Jeremias 18, desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe bem pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Quando ele vê esse acontecimento, aí vem a palavra do Senhor. Olha a palavra que vem, olha o versículo. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como o barro na mão, ele não está falando como o vaso quebrado. Olha, você tem que ter a interpretação da intenção da lei, da intenção
da demonstração, da intenção da palavra. Não posso eu fazer como esse oleiro fez. O que o oleiro fez? Ele fez de novo, quebrou, ele foi lá, jogou na roda e ó, faz de novo. Então, não posso eu fazer como esse oleiro, porque esse povo é como barro na minha mão. Estão afastados, desviaram, estão sofrendo a consequência de seus atos, porém, eu posso fazer como oleiro, eu posso pegar este povo e formá-lo de novo. Agora, toda formação é custosa. Toda formação, irmão, dá trabalho. Para se formar dá trabalho. Você quer se formar em teologia, você quer se formar em conhecimento, em sabedoria. Você tem que, demanda tempo, trabalho, dedicação, esforço, vontade. Tudo isso aí demanda. Tudo isso demanda para ser formado. Porque se você não tiver força de vontade, se você não se esforçar, meu irmão, você não vai sair da mesmice. Tem pastor de igreja, desculpa eu falar, tem pastor de igreja que ele não estuda, ele acha que não precisa, ele não se aperfeiçoa, ele fica parado no tempo. E para ter uma formação, para ter uma transformação, irmão, demanda tempo, demanda trabalho, demanda dedicação, demanda esforço, demanda vontade. Deus vai falar assim, eu vou formar o meu povo. Agora, não é fácil passar por essa formação. Quando lá em Isaías 43 diz assim, eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Olha Jacó, para quando nasceu, até se tornar Israel. Meu Deus, irmão, olha a formação, o tempo, o esforço. Olha aí a vontade, a dedicação que teve que acontecer entre Jacó e Deus. Jacó não queria, Deus mostrando que ele tinha. Jacó fazia os votos, não cumpria, e Jacó, e Deus desce, Deus até faz ali, simula uma luta com ele, deixa ele ganhar para ver se ele se transforma. Aí quando ele aceita, eu quero a bênção, aí ele faz a promessa da mão na coxa, que ele pega na coxa. Coisas profundas, então demanda tempo. Agora, Deus está dizendo para Jeremias, eu posso fazer isso com o meu povo. Agora, o povo vai sofrer. Tanto que eles foram cativos 70 anos. Aí, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, depois de 70 anos sendo formados, voltaram, tiveram um reavivamento. Por Ageu, tiveram um reavivamento, que também não durou muito tempo. Já quando nós vimos o profeta Malaquias, eles já tinham perdido aquele avivamento, já estavam tudo se afastando de novo. Houve um período de silêncio, e aí Deus vem para fazer coisa nova na pessoa de seu filho Yeshua. Então, demanda tempo, mas Deus pode fazer. Deus não vai te mudar da noite para o dia assim, meu irmão, porque você recebe a presença, você recebe a glória, você recebe o Espírito, é assim, na hora. Deus entra na tua vida e faz o milagre. Agora, para te formar, vai demandar tempo, vai demandar trabalho, esforço, vai demandar vontade. Você também tem que querer essa transformação, essa mudança. Tem gente que aceita Jesus, recebe a glória, recebe o poder e quer viver do mesmo jeito que vivia antes. Ele não quer transformação. Então demanda tempo. Olha aí. Não posso fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas quando Jeremias desce para a casa do oleiro, Deus queria só mostrar para Jeremias que ele ia formar Israel, que ele iria trabalhar em Israel. Essa era a intenção. Agora, o que ele manda Jeremias fazer? No capítulo 18, ele desce à casa do oleiro e vê o que Deus pode fazer. Agora, no capítulo 19, que vale menção, agora Deus diz, assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro. Agora você vai comprar uma botija de oleiro. Você não está na casa do oleiro? Estou. Você não viu o que ele fez de novo? Estou. Então estou te dando a revelação que eu posso formar de novo. Agora compra a botija de oleiro. A intenção de Deus em fazer Jeremias descer à casa do oleiro
É para comprar a botija. Olha, é para comprar a botija. O oleiro trabalhando, ele fazendo vaso, foi uma revelação do poder de Deus e que Deus podia fazer. Agora que ele teve uma revelação do que Deus podia fazer, agora sim você vai fazer o que eu te mandei fazer aqui. Você vai comprar uma botija. Olha aí. Diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo aos anciões do povo e aos anciões do sacerdote. Aí ele compra a botija, vai lá. Nós não vamos ler tudo, que não dá tempo. Olha aí o versículo 10. Olha o versículo 10. Então quebrarás a botija à vista de todos os que foram contigo, e lhes dirá, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei a este povo, a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer. Olha, agora aqui é mais profundo. Compra a botija, você já viu o que eu posso fazer. Agora você vai falar para eles. Pega lá, pega a botija, quebra no chão, tá, espatifa a botija no chão e diga para eles, quebrarás a botija à vista de todos os homens que foram contigo. Quebra na frente de todo mundo. E lhe dirá, assim diz o Senhor Deus, de modo quebrarei, desse modo, da mesmo jeito, quebrarei, olha o que diz o texto, quebrarei a este povo, a esta cidade, como se quebra um vaso de oleiro que não se pode refazer. E ele quebrou mesmo. O que aconteceu depois da profecia de Jeremias? No ano 606, veio Nabucodonosor. No ano 596, veio a segunda leva. O que aconteceu no ano 586? Meu irmão, quebrou tudo. Agora estraçalhou. E nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque tinha a Arca da Aliança, tinha a presença de Deus. Nabucodonosor destruiu o templo, a arca sumiu. Até hoje eles não têm a Arca de Deus mais. Quer dizer, nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi refeito. Então a intenção de Deus, de Jeremias no vaso do oleiro, era para ele conhecer o que Deus podia fazer e depois profetizar o que Deus ia fazer no 19. Então, irmãos, aqui é muito profundo e vale mérito você dedicar atenção, tempo, oração, separação para estudar estas passagens. E aí sim, você entendendo esta passagem, aí você pode fazer uma correlação pelo Espírito Santo, debaixo de oração, do que Deus quer falar com o seu povo no dia de hoje. Aí sim, tá bom? Outra passagem, também que vale nota, no capítulo 29. Olha aí, no capítulo 29, 19, capítulo 29 de Jeremias. Porque no capítulo 29, Jeremias fala como encontrar Deus. Olha, como encontrar Deus. No capítulo 29, versículo de número 13. 29 e 13. Olha o capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Essa é uma carta para os cativos, ele está escrevendo para os cativos. Olha o versículo número 13. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, como achar a Deus em tempos de crise? Que eles já estavam cativos e da primeira leva, do ano 606, a primeira parte foi cativa e ele manda uma carta para eles. Esta carta é o capítulo de número 29, que é a carta que ele escreve para os cativos. E ele está dizendo para os cativos, olha, Deus ainda vai fazer algo glorioso para vós, mas vocês têm que buscar a Deus agora. Agora, como buscar a Deus? Olha aí, como buscar a Deus? Me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não é uma campanha de 2 dias, não é uma campanha de 3 dias, irmão, e deixa para lá. Tem gente que faz campanha de 7 dias e depois esquece Deus. Não, é quando me buscarem de todo o vosso coração, de todo leve é coração. Quando me buscares de todo o vosso coração, e eu clamo para você que está me assistindo, sim, leve,
Preste atenção, coloque o seu coração aqui no que eu estou falando, nesta palavra de Deus que estou lendo para você dentro desse ensino, desse estudo bíblico dos profetas maiores, falando de Jeremias, este profeta que, irmão, se juntar todos os livros dos profetas menores, não chega nem a 1/3 dos livros do profeta Jeremias. Não dá nem 1/3 de Jeremias. Se juntar todos os 12 livros dos profetas menores, não dá 1/3 do profeta Jeremias. Esse profeta que teve uma atuação tremenda da parte de Deus. Então ele dá esse ensino. Quando me buscarem de todo o vosso coração, aí vão me encontrar. Outro capítulo que merece nota é o capítulo 31. Olha aqui, 31. Onde ele fala de uma nova aliança. Ele está falando de uma nova aliança. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 31 e o versículo 31 a seguir. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Farei uma aliança nova com Israel e com Judá, porque eles não se dividiram. No ano 930 houve a divisão do reino. Israel foi cativo no ano 722, Judá foi cativo a partir do ano 606, mas vai chegar um dia em que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinarás alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso aqui é uma profecia messiânica, né? É uma profecia que vai para o futuro, uma projeção profética que ainda vai se cumprir, que é um pouco escatológica, não vamos entrar nisso agora. Então, meus irmãos, e nós vamos encerrar aqui o livro de Jeremias, né? No capítulo, tem o 38, que ele é lançado na cisterna, mas não dá tempo de nós falar, meus irmãos. Tem umas passagens tão boas aqui, mas o tempo não nos dá, que nós ainda temos que falar do livro de Lamentações, né? Então nós estamos sintetizando para os irmãos. Leia, irmão, leia, seja explorador, leia com calma, com paciência. Vamos fazer o curso de hebraico, participe, se matricule no hebraico. Aí entramos em Lamentações. O que acontece com o livro de Lamentações? Deixa eu colocar aqui para você que Lamentações de Jeremias, deixa eu falar para você como é que aconteceu isso aí, para você entender. Tá? Para nós encerrarmos a aula de hoje sobre Jeremias. Estou apenas sintetizando alguns pontos sobre a história de Jeremias. Você pode ler o nosso material em PDF que nós mandamos para os alunos. Se você ainda não tem, solicite, tá? Porque no nosso material tem todo o contexto histórico, alguns acontecimentos, algumas coisas a mais. Eu estou sintetizando para dar tempo da nossa aula. E mesmo assim, uma aula é 1h40, 1h30, ainda demanda tempo. Mas vamos lá. Aí nós entramos em Lamentações de Jeremias. Ó. Lamentações de Jeremias. Bom, nós já falamos que Jeremias começou no ano 606, e foi até o ano 586. Isso mesmo, 586. Então, nós temos aqui, nós já falamos isso, temos aqui o ano 606, primeira tomada de Jerusalém, 596, 586, que é a terceira leva. Então temos aqui a primeira, a segunda e a terceira, tá? Nabucodonosor. Então nós temos aqui o ano 536, que é o fim do cativeiro babilônico. Então nós temos daqui até aqui os 70 anos do cativeiro, ok? Cativeiro. Temos aqui o ano 722, que foi o cativeiro de Israel. Israel foi cativo, tá? Pelos assírios. Então temos aqui o cativeiro de Israel pelos assírios. É muito bom você fazer sempre isso, você ir decorando.
Então, nós temos aqui a invasão. Então, Jeremias começou aqui o seu exercício profético, né? No ano 606, ó. Começou aqui. Vamos por aqui, ó. Jeremias. Jeremias começou e foi até o ano 586. 586, né? Então, esse é o período que Jeremias atuou. É isso? É 626, né? 606. Estou com a data aqui, tá vendo? Olha aqui. Olha, você não me fala nada? 626, né? Então, foi antes aqui. Deixa eu apagar aqui que foi antes. Estou achando estranho que ele começou antes da invasão. Ele começou a profetizar antes, tá? Então, nós temos aqui 606, ó. Então, nós temos aqui 626. Pronto, agora sim. Temos aqui o início. Então, Jeremias atuou nesse inteirinho, certo? Então, quando nós lemos o livro de Jeremias, compreende esse tempo. Compreende esse tempo. Quando Jeremias viu Jerusalém ser destruída, porque aqui Jerusalém foi destruída. Ó, aqui, a destruição de Jerusalém. Ok? Jerusalém foi destruída no ano 586. E foi o último ano da leva dos que foram cativos para a Babilônia. 606, 536, 70 anos de cativeiro. Então Jeremias viu aqui ser destruído. Quando Jeremias viu toda a destruição, aí segundo os historiadores, né, Jeremias, nesse período aqui, ó, nesse período, Jeremias se assentou e chorou. E é aqui que acontecem as lamentações. Ok? Então é aqui, na destruição de Jerusalém, que começam as lamentações de Jeremias. Então Jeremias atuou, profetizando. Quando ele vê a ruína de Jerusalém, então ele se assenta, e aí Jeremias se assentou para chorar. E quando ele se assenta para chorar, ele escreve as lamentações de Jeremias. As lamentações de Jeremias, elas são 5 capítulos, ó. São 5 capítulos, tá? Ó, temos aqui as lamentações, 5 capítulos. Deixa eu pôr aqui. 5 capítulos. São 5 versos, são versos. As lamentações são um acróstico, né? O que é um acróstico? É uma poesia com as iniciais de primeiras letras. Então, as lamentações de Jeremias é um acróstico dentro do alfabeto hebraico. É aí por isso que você tem que entender o hebraico, para você entender essa grandiosidade. Na nossa Bíblia traduzida em português, nós não vemos isso, mas, por exemplo, no capítulo 1 de Jeremias, nós temos aqui 22 versículos, 22 versos. Cada verso inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, se fosse o alfabeto em português, seria A, B, C, D, E, F, não é? Então, o acróstico seria com o alfabeto em português. Então, o primeiro versículo começaria com A, o segundo versículo com B, o terceiro com C, entendeu? Mas o hebraico é Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Ret, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Peit, Etsad, Kof, Resh, Shin e Tav. São 22 letras do alfabeto hebraico. Você vai decorar isso aí. São 22 letras só. Então, as lamentações de Jeremias é coisa linda, porque são 22 versículos. Cada versículo começa com a primeira letra do alfabeto. Por exemplo, no primeiro capítulo, primeiro versículo,
começa com o Aleph. Segundo versículo, começa com o Beit. Terceiro versículo, começa com o Gimel. É assim que é, Gimel. Quarto versículo, começa com Dalit. Com Dalit. O quinto versículo, começa com Re. E aí vai. Todos os versículos começam com a primeira letra, a segunda, a terceira, começa em ordem do alfabeto hebraico. É coisa linda. O capítulo 2 é a mesma coisa. Capítulo 1. Capítulo 2. Também são 22 versos na mesma estrutura. No capítulo 2 também é a mesma estrutura. No capítulo de número 4, vou pular o 3. Por quê? Porque no capítulo 3 são 66 versículos. É tão interessante que no capítulo 3 são 66 versículos. E o acróstico é de 3 em 3 versículos. Por exemplo, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Todos eles começam com a primeira letra, que é o Aleph. Aí vem versículo 4, versículo 5, versículo 6. Todos esses versículos começam com a letra Beit. Você entendeu? Por exemplo, o primeiro versículo começa com a letra Aleph. Segundo versículo, com a letra Aleph. Terceiro versículo, a letra Aleph. Quarto versículo, a letra Beit. Quinto, 5 versículos, a letra Beit. 6 versículos, com a letra Beit. Sétimo versículo, aí vem aqui o sétimo versículo. 8 versículos e o 9 versículo. É de 3 em 3. Aí é o Gimel. É o Gimel. Olha que coisa linda, irmão. Que coisa linda. E tudo isso tem um significado. Mas não dá para mim passar para você agora, porque demanda tempo. Ó. Então, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, é um acróstico de 3 em 3 versículos. No capítulo 1 é o acróstico por versículo. No capítulo 4 é a mesma coisa. 22 versos. Também todos os aqui, ó, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4 é a mesma estrutura. São 22 versos e cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico e segue em sequência, coisa extraordinária. E o último capítulo, que é o capítulo 5, ele então contém 22 versículos, certo? 22 versículos. É o único capítulo que contém 22 versículos em concordância com o alfabeto hebraico, porém, ele já não segue o acróstico. Tá? Ele não segue o acróstico do hebraico, do alfabeto hebraico. É o único capítulo que não está em ordem de acróstico, igual está o 1, o 2 e o 4 e o 3. Então, o 5 não. Então, uma extraordinária são as Lamentações de Jeremias. E aí nós tínhamos que ter o conhecimento do hebraico para você ver a riqueza desse livro de Lamentações, que é espetacular. Tá bom? Espetacular. Ali ele fala da ruína, nas suas Lamentações, ele fala da ruína de Jerusalém, sofrimento dos exilados, no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala do Senhor, que é o defensor de Israel, que não abandona o seu povo. No capítulo 3, Jeremias fala da sua dor pela aflição do seu povo e a perseguição que o povo enfrenta. No capítulo 4, ele fala da glória passada de Israel e a aflição presente. É tudo lamentação e tudo choro. E no capítulo 5 é uma oração pedindo misericórdia. Aí no capítulo 5 é uma oração de Jeremias pedindo a misericórdia. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós terminamos hoje aí. Nós vamos ficar por aqui com a nossa aula sobre Jeremias. E a nossa próxima aula, nós vamos falar então de Ezequias. Tá? Ezequiel. Então na próxima aula nós vamos falar de Ezequiel. Possivelmente amanhã nós vamos fazer essa transmissão. Então não perca as nossas transmissões. Se inscreva no nosso canal. Clique lá no sininho, ative o sininho, que quando nós postarmos o vídeo você será comunicado. Deus te abençoe e até aqui nos ajudou o Senhor. Fique na paz.